Bem-vindos então a mais um Café Sudoeste. Hoje o meu convidado é o Nuno Carvalho, do movimento Juntos pelo Sudoeste, a quem desde já agradeço ter aceito o convite para estar aqui à conversa connosco. Olá Nuno, como vais? Olá Vitor, viva. Obrigado pelo convite. Foi com todo o gosto, como deves imaginar. Olha, Nuno, antes de começarmos a falar propriamente do assunto que vai ser o tema central da nossa conversa, eu queria que tu fizesses algum retrato de onde viestes, como é que chegaste aqui, de onde é que tu és? Olha, eu na verdade, eu nasci na cidade de Berço, portanto nasci em Guimarães, mas cresci em Braga, portanto eu cresci em Braga, mas depois saí quando fui estudar, portanto com os 18 anos, e fui estudar para trás do Monte Vila Real. Portanto, sou engenheiro do ambiente, depois também acabei por mais tarde depois desenvolver lá também um mestrado, portanto tenho licenciatura e mestrado em engenheiro do ambiente, e já na altura fui sócio fundador de duas organizações não governamentais. Uma é uma associação de defesa ambiental, que é a Aldeia, portanto, que ainda funciona a nível nacional, e que é, por exemplo, responsável pelo RIAS, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens em Faro, na Ria Formosa. E, na altura, não sei se já ouviste falar, também fundamos a APGA, a Associação para o Gado Asinino, que é aquele dos burros Miranda. Os que estavam em extinção, exatamente, aqueles burros que estavam em extinção e que, entretanto, pronto, já se conseguiu a recuperação da espécie. Portanto, na altura, ainda me juntei e... Então os burros estão salvos, Nuno. Ou estão em processo de, digamos assim, estão em processo. Sim. Pronto, e envolvi-me logo automaticamente nessa altura, também fui logo, portanto, com o Núcleo de Estudo de Proteção do Ambiente da Universidade, comecei logo com 18 a 19 anos a desenvolver atividades na área da educação ambiental, da sensibilização ambiental, trabalhando com os centros de recuperação, os parques naturais, o próprio ICN, na altura ainda, atualmente ICNF, e depois daí tive uns anos fora, onde tive a aprofundar os meus estudos também, e a desenvolver alguma investigação. Quando regressei a Portugal, sediei-me em Lisboa e estive em Lisboa também, onde comecei a dedicar-me mais. Trabalhei no Jardim Botânico de Lisboa, para o Museu de História Natural, trabalhei com Ciência Viva também, no Pavilhão de Conhecimento, com alguns centros de investigação, e sempre a trabalhar muito, portanto, na área da sensibilização, educação, comunicação de ciência e conservação da natureza. Portanto, é este o meu percurso dos últimos, assim, muito resumido, dos últimos 20 anos, digamos. Estando em Lisboa, a verdade é que o que é que me traz aqui? Eu desde os meus 16 anos que venho para aqui, portanto, venho para aqui com regularidade. Para o litoral alentejano, queres dizer, sim. Exatamente, portanto, eu venho aqui para esta zona já, no litoral alentejano e Costa Vicentina, já desde os meus 16, 17 anos. Tanto venho que já tenho há muitos anos também relações cá, pessoas que vivem cá já há muitos anos, pessoas que são de cá, inclusive. E, portanto, já há cerca de 10 anos que andava a preparar esta migração, se quiseres, esta migração para esta zona. E a oportunidade surgiu, ou concretizou-se há cerca de 3 anos atrás, com o qual, pronto, onde adquiri um terreno e comecei a iniciar um projeto cá. Atualmente tenho um projeto no Rogil, cidade de Novo Rogil, onde trabalho, onde faço e desenvolvo oficinas educativas com jovens e com a população, em geral. Tenho alguma produção agrícola, tenho neste momento algumas zonas onde estou a fazer reconversão, portanto florestal, renaturalização, estou a desenvolver também alguma investigação à volta disso, mantenho algum contacto com alguns centros de investigação e universidades, com os quais também tenho algumas colaborações, e pronto, tem sido, portanto, é um projeto que neste momento está sob a minha alçada, tenho jovens fora desta época de pandemia, trabalho com jovens todos os dias da semana, portanto tenho sempre jovens e famílias daqui da zona, onde faço ações sobretudo na área da comunicação de ciência, portanto, que vai desde física, matemática, ambiente, ciências, todas as áreas das ciências no geral. Portanto, tudo o que seja ambiente diz-te muito, não é? Tu agora estás no Rogil. É no Rogil que estás assim. Exato. Sim. É assim, não tu há pouco disseste que desde rapaz, não é? Pode-se dizer assim, que vinhas aqui já para esta zona do litoral alentejano, do sudoeste alentejano. O que é que te atraía aqui? Várias coisas. Primeiro, naturalmente, a primeira, mais imediata é sem dúvida, claro, a natureza e a paisagem do local.
a natureza, a própria cultura, até, portanto, tudo que estava aqui associado. O mar, porque eu tenho, embora seja de Braga, tenha crescido em Braga, sempre estive muito próximo, porque Braga também é relativamente próximo do mar, sempre muito próximo do mar, e que também faz para mim, é algo que faz parte da minha vida intrinsecamente. A natureza, porque eu desde o momento em que saí praticamente das cidades, passei a maior parte do tempo, e mesmo em Trás-os-Montes, à volta também da paisagem, da natureza. Como te disse, trabalhei com os parques naturais do Alvão, Peneda Gerês, Montezinho, portanto, toda aquela Serra da Estrela. Olha, desculpa, já agora que falaste em Montezinho, posso dizer que um bocado do meu coração está lá. Eu vivi 13 anos no Parque Natural de Montezinho e um bocado do meu coração ficou lá. Continuo a dizer, Trás-os-Montes talvez seja ainda das joias por descobrir deste país. Acho que Trás-os-Montes, para mim, o grande problema de Trás-os-Montes é, sobretudo, a interioridade. Portanto, é mesmo isso. Eu acho que ainda consegue ser mais isolado em algumas zonas e algumas situações do que o próprio Alentejo, ou o interior do Alentejo. Sim, tens razão. Também as comunicações também são mais difíceis, não é? As estradas são mais difíceis de percorrer. No inverno também neve e geada também é muita, não é? Também há essa dificuldade. São 9 meses, como é que é? 9 meses de inverno e 3 de inferno. Exatamente. E, portanto, eu também vivi esses anos todos em Montezinho, como estou a dizer, e se calhar o que me trouxe para aqui também foi alguma coisa que trouxe a ti, que é o mar. Estava muito longe do mar e comecei a sentir que o mar também fazia parte da minha natureza, não é? Que sou de Lisboa e sempre vivi ao pé do mar e, portanto, foi o mar que me trouxe para aqui. Nuno, costuma-se dizer que esta zona onde nós estamos, aqui do sul da Costa Vicentina, do sudoeste alentejano, é das zonas costeiras mais bem preservadas do país, eu não devido, e da Europa também. Consideras isso? Ou será um exagero? Não, é possível, acredito que sim. Quer dizer, acreditaria aqui até há uns 10 anos atrás. Sim, pois, já vamos entrar por essa parte, sim. Atualmente já não sei até que ponto é que essa afirmação é verídica, ou já tenho algumas questões, já tenho algumas dúvidas. Pois, exatamente. Mas antes desta situação que agora se vive aqui nesta região, fazia sentido afirmar isso, de certa maneira. Sim, e cá está, eu acho que provavelmente também uma das coisas que me trouxe aqui foi exatamente isso, portanto, era esta paisagem quase virgem, não é? Em variedíssimas situações, e esta compatibilidade, este equilíbrio que havia entre as práticas e a cultura, portanto, entre as pessoas e o mar, e a agricultura, e a floresta, e o parque natural, e a paisagem, portanto, tudo isto, eu acho que são características que são efetivamente únicas e que definem esta região, não é? E caracterizam esta região. Portanto, são coisas que eu acho que estão intrínsecas. Agora, tens aqui valores, e posso dizer que muito recentemente e cada vez mais, ou seja, quanto mais investigação se faz nesta zona, praticamente quase posso dizer que quase todos os anos se descobrem espécies novas aqui na zona, portanto, endémicas e únicas. Ainda agora tenho algum trabalho aqui com a Universidade de Évora e com a Universidade do Porto, em que estamos provavelmente prestes a identificar mais uma espécie vegetal única e endémica de apenas esta região. É incrível como ainda se vão descobrindo isso. Eu aqui há dias, há 2 ou 3, já não sei, ouvi na televisão que tinham descoberto uma nova espécie de baleias, uma espécie de baleias desconhecidas. Eu não sei, se fosse 1º de Abril, achava que era do Dia das Mentiras. Como é que é possível nos dias de hoje ainda... É que tu estás a dizer uma planta, um inseto, pronto, tudo bem. Agora uma baleia. Como é que é ainda possível? A natureza não deixa de nos surpreender. Nada, constantemente. E se há uma coisa que a comunidade científica, eu acho que qualquer cientista ou qualquer pessoa da área de investigação tem consciência, é que nós ainda não sabemos nada. Ou sabemos muito pouco ainda sobre a realidade do planeta, da natureza e dos desequilíbrios. Portanto, ainda há muito para descobrir. Só se pensares que, acho que eu não tenho certeza destes valores, mas creio que as percentagens andavam à volta de 76% ou 78% dos oceanos ainda são completamente desconhecidos. Portanto,
Olha o que é que se pode encontrar em tal área. Sim, exatamente. Portanto, se querem descobrir coisas novas, não é preciso ir para Marte. Não, de todo. Olha, Nuno, nós estávamos a falar então que o que nos atraiu, tanto a mim como a ti, foi a beleza natural desta região, que agora está posta em causa pelo tipo de atividade económica agrícola que aqui se desenvolve. Para quem nos está a ouvir e para enquadrar aquilo depois que nós vamos falar sobre a atualidade, poderás fazer um breve historial, como é que esta atividade aqui surgiu, como é que ela se foi desenvolvendo? Ok. Sim, pronto. E também o que é que atrai estas empresas aqui? O que é que... Portanto, nós aqui vamos lá então tentar fazer assim um rewind para trás, portanto um passado e pronto, quando começou a primeira estrutura a ser instalada aqui ainda foi durante, portanto, o Estado Novo e foi o perímetro de rega de Mira, não é? Foi aquele, portanto, a distribuição da água a partir da barragem de Santa Clara. Estamos a falar de um perímetro, de um sistema de rega, de regadio bastante antiquado, portanto antigo, que funciona por gravidade e, como tal, ainda despeja água diretamente, pelo menos em 2 pontos, diretamente no oceano. Portanto, toda a água que não é utilizada continua a ser despejada no oceano. E, a posteriori da instalação do perímetro de rega do Mira, veio já portanto, já dentro dos nossos tempos agora de democracia, nos anos 80, veio as criações das áreas protegidas. Primeiro uma paisagem protegida, depois mais tarde o Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. Como eu disse, exatamente, isto começou por ser classificado exatamente pela paisagem. Portanto, aquilo que identificava esta zona como algo com algo de valor era exatamente isso, a paisagem. Este equilíbrio que havia e que se encontrava entre os chamados sistemas agropastoris, né, e os mosaicos naturais que ainda existiam e que alguns ainda permanecem nesta região. Portanto, a paisagem era o grande valor e é ainda o grande valor desta região. Há cerca de 10, 15 anos atrás, o Sudoeste Alentejano foi descoberto pelas grandes multinacionais devido às suas belas condições a nível de exposição solar, clima e a grande vantagem, a disponibilidade de água barata em quantidade. E supostamente abundante, não é? E supostamente abundante. Tudo isto baseado nas reservas da barragem de Santa Clara, não é? Porque é que, ao fim e ao cabo, distribui a água e que fornece água a toda esta região. Com esta descoberta, portanto, com a descoberta, e aqui eu acho que é sobretudo, considero que seja sobretudo o clima, portanto, porque há efetivamente um bom clima, e nós sabemos, comparativamente, por exemplo, com o resto da Europa, o sul da Península Ibérica, por natureza, tem ótimas condições para a produção agrícola, em termos de clima, mas também sabemos que, e isto já numa perspectiva futura, hoje em dia temos todos consciência que também que será o sul da Península Ibérica que irá sofrer muito em breve com as alterações climáticas e com a desertificação e a ausência de água, não é? E a falta de água, portanto. Com isto, com várias empresas nacionais e multinacionais decidiram apostar nesta região. Lá está muito exatamente porque o preço da água e o custo da água é relativamente barato. E na minha perspectiva, e se quiseres, na perspectiva do movimento, o que vem ainda consubstanciar tudo isto é uma quase total ausência de fiscalização por parte das entidades competentes, neste caso CCDRs e CNF, da maneira e a ausência da legislação portuguesa que obrigue a avaliações de impacto ambiental quando há alterações do uso do solo, ou seja, quando temos uma área que queremos transformar em área agrícola, neste país ainda não é obrigatório o licenciamento. Portanto, pode-se avançar com uma produção agrícola sem licenciamento. E, inclusive, avaliações de impacto ambiental. Portanto, com isto e com estes facilitismos todos jurídicos também, temos aqui um oásis para a exploração agrícola intensiva e, como nós sabemos aqui, sobretudo, então, o que temos aqui dentro desta área é a produção de frutos vermelhos, que é
né, que são, nesta altura, e nos últimos anos, têm vindo a ser extremamente requisitado dentro dos mercados. Portanto, é um fruto que está na moda, são frutos que estão na moda, desde os mirtilhos, às framboesas, aos morangos, etc. Sim, dizem que são muito antioxidantes, não é? Exato, antioxidantes e etc. Portanto, os frutos Uhum. vermelhos hoje em dia fazem muito bem ao coração e então, portanto, desde há uns anos para cá, tem sido o Eldorado, os frutos vermelhos. Também há uma área de produção, portanto, também ainda temos uma área considerável de produção de flores, aqui dentro do parque, e ainda outras de tapetes de relva. Não é? Sim, os famosos tapetes de relva que já chegaram ao estádio do Real Madrid, não é? Exatamente, e os tapetes de relva. Portanto, são sobretudo estas três produções que nós temos aqui, portanto, os frutos vermelhos, os frutos vermelhos, as flores e, mais recentemente, os tapetes de relva. Ali a zona da sim, poderei dizer eu, nada interessante para a sustentabilidade alimentar do país. tudo, porque são tudo bens de primeira necessidade, não é que nós estamos Pois a é. falar. Não é? Os frutos vermelhos, as flores, é tudo algo que a gente precisa no imediato para alimentar a população. E um relvado fica sempre bem, ou não? É bonito, é sempre bonito ver uma paisagem toda só com a relvinha cortadinha, não é? Sim. Pronto, com tudo isto, ou seja, os valores paisagísticos e naturais identificados e conhecidos dentro desta zona são todos colocados em causa com esta expansão indiscriminada e descontrolada da agricultura intensiva. Indiscriminada e descontrolada, e é óbvio, porque quem cá vem, acho que mesmo os turistas que cá vêm apenas uma vez ao ano, veem as diferenças ano para ano. Nós que vivemos cá vemos as diferenças semana para semana, não é? E as áreas expandir, aumentar. E o controle e fiscalização por parte do ICNF, que já o assumiu mais do que uma vez em público, é praticamente zero. Portanto, o ICNF assume não ter qualquer capacidade de fazer controle ou fiscalização. Mas não tem capacidade por causa da legislação, não tem meios? Falta de meios. Portanto, eles assumem-se como com falta de meios, falta de recursos humanos para fazerem tal. É o que eles assumem. Portanto, dentro disto, depois também temos as CCDRs, que também, de alguma maneira, fecham os olhos, porque a nossa lei diz que áreas superiores a 50 hectares é aconselhado e deve ser feito avaliações de impacto ambiental. Agora, a verdade é que nunca houve, ou até agora não foram obrigadas, nenhuma destas explorações foi obrigada a fazer avaliações de impacto ambiental sobre as áreas que estão a produzir, e nós sabemos que uma grande maioria delas ultrapassa em largo os 50 hectares. Portanto, estamos a falar algumas delas com 200, 300 hectares de produção, portanto, são áreas gigantes, onde efetivamente não foi feito qualquer tipo de avaliações. Áreas de produção intensiva, nós sabemos que monoculturas por si só atraem pragas e doenças. O combate às pragas e doenças é feito através da aplicação de fitofármacos. Por sua vez, estes fitofármacos, qual é o impacto que eles têm no ambiente, nos solos, na água, na biodiversidade? Ninguém avalia isso. Ninguém avalia, ninguém controla. As empresas refugiam-se nas questões das certificações, portanto, que são e seguem as certificações e os regulamentos das certificações. Agora, a verdade é que temos todos noção e estão levantados e estão identificados dezenas, se não centenas, de situações de conflito, portanto, onde os usos e a ocupação do solo seguem um total desrespeito pelo enquadramento, digamos, formal ou legal, não é? Portanto, não há... Sabemos e temos conhecimento, e inclusive, em 2018, a nossa Inspeção-Geral de Ordenamento do Território, portanto, o IGAMAOT, produziu um relatório onde identifica dezenas, se não centenas, de irregularidades, falhas de fiscalização, de controle, de monitorização, etc. E identifica também e coleciona também alguns dados sobre a realidade, como, por exemplo, que as águas subterrâneas dentro desta zona, portanto, aqui, os aquíferos nesta zona, apresentam níveis de qualidade portanto, fraca, portanto, baixa qualidade, e onde já se encontram inúmeros pesticidas. Pelo menos 10 já foram identificados, isto já há uns anos atrás. Portanto, de qualquer maneira, a própria Agência Portuguesa do Ambiente, os últimos dados que tem de análise também já são antigos, portanto, também já não são atuais. Portanto, nem o próprio ICNF tem esses dados.
Sabemos que um dos habitats prioritários, Rede Natura 2000, porque todo o parque está inserido dentro da Rede Natura 2000, e estamos aqui, podemos falar aqui do caso dos charcos temporários, onde já foram gastos uns largos milhões em projetos live para conservação, divulgação e etc. Só no concelho de Odmira, mais de metade, portanto, mais de 50% até já desapareceram, portanto, já foram destruídos. Vemos e constantemente... Desculpa interromper-te, Nuno. Os charcos temporários, pela uma visita que eu já fiz ali à zona de Castro Verde, fiquei com a ideia que são habitats riquíssimos em vida e em vida única quase, não é? Que vivem naquela microambiente. Sim. Portanto, estes charcos temporários são zonas de depressão no território, onde durante o inverno tornam-se charcos e durante o verão estão secos. Estes charcos acolhem uma biodiversidade única, portanto, daí terem das mais altas classificações a nível de proteção europeia. Tens espécies desde vegetais, répteis, anfíbios, que são únicas e que se utilizam e usam estes charcos para as mais variadas situações, desde para reprodução, albergue, alimentação, etc. Encontras plantas e vegetação que não encontras em mais situação nenhuma, a não ser nestes charcos e nestes hotspots, literalmente. Isto que é, portanto, e que de alguma maneira até na nossa legislação é considerado como um património natural riquíssimo, por exemplo, no caso do concelho de Odmira, saber que mais de metade deles já desapareceram só nos últimos 7, 8 anos é no mínimo preocupante. Mas há legislação que protege os charcos temporários, ou não? Claro que sim. Agora a questão é quem é que fiscaliza e controla o que é que está a ser feito dentro das propriedades privadas. Sim. Pois nem todas esta situação o problema é esse, não existe alguma legislação protetora, mas não há quem fiscalize, não há quem monitorize. Exatamente. Aliás, o que nós, enquanto movimento, argumentamos e defendemos desde o início é que as leis que existem sejam aplicadas. Não é muito mais do que isto. Portanto, a perspectiva futura, se quiserem, sim, podemos ter, e temos uma perspectiva futura do que é que seria o ideal em termos de produção agrícola para aqui, porque em nenhum momento, nós, enquanto movimento, pretendemos acabar com a agricultura na região. Sim, esse até é um argumento que muitas vezes é dito, mas antes do Parque Natural existia um perímetro de rega e agora não querem agricultura aqui. Não é a vossa posição, sem dúvida. Primeiro, naturalmente, o perímetro de rega existe efetivamente há muitos anos, mas temos que considerar que este perímetro de rega foi idealizado, projetado de acordo com os conhecimentos que se tinham na altura, portanto, e com a há 50 e poucos anos, não é? Sim. Ele é dos anos 60, portanto, já vai há muitos anos, portanto, já tem muitos anos. Tem cerca de 60 anos. A verdade, o sistema está ultrapassado, há um desperdício e perdas de água assombrosos, estamos a falar de um perímetro de rega a céu aberto. Como podes imaginar, só em evaporação a água que se perde é brutal, para não falar que funciona por gravidade e a água que é despejada constantemente no oceano. Água potável, boa, poderia estar a ter outros fins. Não é? E depois, em simultâneo, temos uma associação de beneficiários de MIRA, que é uma associação que gere e é responsável pela gestão deste perímetro de rega, pela esta distribuição da água, também que, de alguma maneira, claro, que também lucra imenso com a venda do bem que está a vender, não é? E que tem ainda por cima um caráter, creio eu, de um caráter público, portanto, tem que fazer serviço público. Estas empresas todas, estamos a falar de empresas. As multinacionais, praticamente nenhuma estão sequer sediadas cá em Portugal, portanto, em termos de impostos, pagam os seus impostos nos países onde estão sediados. Também sabemos e temos conhecimento que a grande ou quase totalidade do que se produz aqui é para os mercados estrangeiros, portanto, não é para o mercado nacional. Portanto, também vai ser vendido fora. Estamos a falar também de mais impostos que são pagos, mas fora de Portugal. Com o que é que nós ficamos nos próximos anos? Ficamos com um território degradado, frágil, com questões sociais pendentes, muito periclitantes e muito preocupantes. Vamos ficar com um passivo ambiental brutal e eu não sei, e considerando que estamos a viver e que as alterações climáticas vão de continuar, não é? E vão continuar e vão de acelerar, o que é que nos perspectiva quais são as perspectivas que existem para esta região? Se isto continuar desta maneira e como já está, eu não sei se nós já passamos o ponto de não retorno ou não,
mas a verdade é que os impactos que já estão a ocorrer, nós já vamos sofrer essas consequências nos próximos anos, não é? Nas próximas décadas. Já se começam a sentir, já sabemos que já temos restrições e condicionamentos ao uso da água, da própria água que é distribuída pela AVM já desde há uns anos para cá, tem sofrido algumas restrições, inclusive o abastecimento público, não só a agricultura, mas há várias populações que estão totalmente dependentes para o abastecimento público da água da barragem de Santa Clara também. Portanto, há aqui imensas questões à volta de tudo isto. Estávamos a falar há pouco, o caso também da mão de obra que se traz, portanto, a mão de obra estrangeira que vem trabalhar para aqui, os vários imigrantes das várias nacionalidades da América Latina e sobretudo asiáticos, Índia, Paquistão, Afeganistão, etc., que vêm, em que condições que vêm, em que condições colaboram, em que condições habitam, continua a ser, há ideias, mas continua a ser um desconhecido, portanto, continuamos a importar mãos de obra, números massivos para a região. Os serviços da região mantêm-se os mesmos, estamos a falar das escolas, dos centros de saúde, são exatamente os mesmos. A população duplicou, por exemplo, o caso de São Teutónio, acho que é absurdo, não é? A população duplicou de São Teutónio, mas os serviços permanecem os mesmos, continua tudo exatamente o mesmo. E claro, não há integração destas pessoas que vêm, imigrantes que vêm para cá, porque algumas realmente vêm só por períodos sazonais, portanto vêm cá passar 6 meses, 8 meses, 1 ano e vão-se embora, mas há muitos outros que ficam e que tentam ficar. E onde é que está o acompanhamento destes processos, destas pessoas? Temos conhecimento e cada vez mais e que já existem máfias a operar, portanto, por trás deste quase tráfico de seres humanos aqui na zona, com a importação desta massiva de mão de obra barata. Aqui o ano passado, numa reunião na Câmara Municipal de Algesur, portanto, foi assumido que já existem efetivamente máfias aqui a trabalhar. Nós temos conhecimento, e acho que qualquer pessoa que vive aqui na região sabe, que às vezes temos 20 pessoas a viverem em casas com 1 quarto, 2 quartos, né? 20, 30 pessoas a viverem juntos. Têm sido identificadas N situações destas pelo CEF, pela GNR, situações desumanas, portanto, para a habitação. E isto tudo continua, e o Governo saiu, portanto, aqui há 1 ano e pouco atrás, saiu uma resolução do Conselho dos Ministros que pretendia dar alguma resposta a isto, mas que apenas tentava dar resposta à situação destes trabalhadores. Sim, isso vai entroncar no início deste mês, numa resolução da Assembleia da República, que é 43 de 2001, que recomenda ao Governo uma série de medidas, sobretudo, embora sejam abrangentes, mas sobretudo centradas ou focadas na resolução do problema habitacional. Como é para que é que aponta essas resoluções e que medidas é que estão lá contempladas? Então, a primeira resolução, portanto, esta resolução de 2018, resolução do Conselho de Ministros, vem permitir algo que não era permitido até agora. Portanto, eles pretendem dar resposta à questão das habitações, permitindo que sejam criados dentro das propriedades agrícolas, portanto, dentro das explorações agrícolas, que sejam criadas aldeias de contentores para albergar, supostamente e em condições, estes trabalhadores. Agora, portanto, isso tudo dentro do Parque Natural, para as pessoas ficarem esclarecidas, não é? Exatamente. Não é fora do parque, é dentro do parque. E dentro das explorações. E dentro das explorações, sim. Ou seja, dentro das explorações, que se nós sabemos que são espaços privados, onde ninguém consegue saber exatamente o que é que se passa, portanto, onde nós sabemos que essa resolução do Conselho de Ministros também não define quem é que vai fiscalizar a construção destes contentores, destes bairros de contentores. E as infraestruturas estão contempladas? Exatamente, e as infraestruturas, porque se estamos a falar de bairros de 20, 30 contentores, isto vai obrigar a tratamentos de resíduos domésticos, esgotos domésticos e etc. E como é que se vai fazer isto dentro das propriedades? Quem é que vai fiscalizar que isto é feito e que isto é tratado e que isto acontece? Pronto, mais uma vez ficamos aqui num vazio, não é? Porque não há informação sobre quem é que vai ficar responsável por isso, e para além disso, nós já sabemos que até agora não houve capacidade para fiscalizar ou controlar nada. Como é que se espera que daqui para a frente
se vá ainda atribuir mais responsabilidades e mais situações para fiscalizar e controlar, se nem as anteriores acontecem. Não é? Portanto, prevê-se mais uma vez mais essa resolução do Conselho de Ministros vem literal. E vem também permitir ainda uma expansão da área para a agricultura intensiva dentro do perímetro de rega, portanto, para além daquela que estava permitido. Tudo isto, na nossa perspectiva do movimento, é um resultado provavelmente catastrófico daqui a alguns anos, a vários níveis. Né? A vários níveis. Já se começa, e creio que também vocês na rádio devem ter conhecimento, já começam a crescer e a nascer situações sociais preocupantes, de incompatibilidade, de choque cultural, etc. Sim. As pessoas começam a reagir mal a este volume de migração. Até porque isso está a causar problemas de coesão social e também de coesão ambiental, e ambiental, não é? Porque o crescimento exponencial da população traz esses problemas também, não é? Claro, e depois a verdade é que eu sinto que tentamos ver que do lado, portanto, dos decisores políticos, parece haver ou um total desinteresse ou um total desconhecimento da realidade local. Porque tudo aquilo que sai, ou tudo aquilo que é feito à semelhança de como tu referiste, este último documento que saiu agora, portanto, que é esta resolução da Assembleia da República, 43 de 2021, pretende, mais uma vez, dar alguma resposta às questões habitacionais e sociais aqui na região, mas sem propriamente, cá está, sem considerar ou deixa completamente de parte, mais uma vez, as questões ambientais associadas. Portanto, não há. E vem ainda no seguimento da outra resolução do Conselho de Ministros, em que há uma permissão para aumentar estas explorações agrícolas e a agricultura intensiva dentro do parque. Portanto, desde 2018, que é quando foi criada a resolução do Conselho de Ministros, até agora que já estamos no início de 2021, a postura do Governo continua a ser exatamente a mesma. Portanto, nada mudou. Vamos continuar a alimentar estas situações, continuar a fechar os olhos à falta de fiscalização e controle. Aliás, esta última resolução da Assembleia da República tem uma parte que eu ainda cá está, tem um ponto que é o ponto 13, que diz o seguinte, que é: proceda ao levantamento e fiscalização de todas as empresas a operar no perímetro de rega do Mira, dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentida. Quer dizer isso não é espantoso? Ao fim de tantos anos, só agora é que se lembram de ir fiscalizar, ver quem são as empresas. Apenas a 3 de fevereiro de 2021 há uma resolução da Assembleia da República, e cuidado, porque isto é uma resolução da Assembleia da República, portanto, isto são conselhos ao Governo, isto não é obrigatório, portanto, não é propriamente uma coisa que seja obrigatória. Sim, são recomendações, digamos assim. São recomendações ao Governo. Portanto, recomenda-se que se proceda ao levantamento e fiscalização das empresas que estão a operar. Portanto, isto não é a República das Bananas, é a República dos Frutos Vermelhos. É, literalmente. Ou seja, esta resolução da Assembleia da República vem, na verdade, assumir uma série de falhas também que já sabíamos, mas que continuam sem resposta. Portanto, continuamos aqui a alimentar o mesmo. Ou seja, isto é, literalmente, andamos aqui dentro do mesmo e sempre a alimentar os mesmos erros uns atrás dos outros. Isto, naturalmente, para nós, movimento, é no mínimo surreal. Portanto, nós entramos ainda o ano passado com uma ação judicial contra o Estado português, que está a decorrer, portanto, estará neste momento nos tribunais, exatamente por isso, porque em simultâneo nós temos uma postura, e eu ainda ontem ouvi isso numa reportagem da RTP1, no Telejornal. O governo português continua a assumir uma postura de luta contra as alterações climáticas, proteção da biodiversidade, etc., Acordo de Paris e mais além, e em simultâneo, no seu próprio território, estamos a fazer e estamos a permitir, e numa total passividade, que estas situações continuem a decorrer e cá está, a uma escala brutal à realidade do nosso país. Portanto, isto é no mínimo absurdo. A verdade é que
Nós temos atualmente, eu estava há um bocado referi, e saiu hoje um artigo muito interessante no Público, em que refere e que fala, portanto, refere uma situação, a situação de Beja e do olival e amendoal intensivo no interior do Alentejo, mas refere e identifica um relatório que refere e identifica umas situações semelhantes às que nós estamos a viver aqui, com a somar que nós estamos aqui numa situação mais próxima, que nós estamos dentro de um parque natural. Portanto, eu aconselho todos os ouvintes que tiverem a oportunidade de ver e ler esta reportagem do Público, porque eu acho que é interessante. Chama-se Reflexões sobre a intensificação da agricultura, perspectivas e impactos. E a riqueza dada pelo Alqueva não é para todos e acelera a saarização do Alentejo, em que são identificadas basicamente todas as mesmas situações que nós vivemos aqui, que é os processos erosivos intensos do solo e degradação, a contaminação dos aquíferos, a destruição da paisagem, um pouco ou nenhum retorno para as populações locais, distribuição de riquezas muito pouco equitativas, um déficit de conhecimento sobre a realidade local, trabalho precário, mecanismos políticos adotados que não se têm revelado minimamente adequados para inverter as tendências que existem atualmente, culturas intensivas que degradam as condições básicas de trabalho, que proporcionam precariedade laboral, etc, 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 etc. Portanto, isto é o que está a acontecer na zona de Beja com o aumento da produção intensiva. Isto é uma analogia, naturalmente, é um paralelo idêntico àquilo que nós estamos a viver aqui, com a agravante de que estamos num parque natural. Portanto, tudo isto aqui também identificam que imensas situações de ilegalidades em que vão contra os planos de ordenamento de Beja. Nós aqui é exatamente a mesma situação, mas é os planos de ordenamento de Odmira e Algesur e ainda o próprio plano de ordenamento do Parque Natural que está posto em causa constantemente e diariamente. Portanto, o que se vê é isso também muito recentemente, também há cerca de uma semana, creio eu, tivemos, investigadores do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, portanto, da Universidade de Évora, estiveram reunidos online com a Assembleia da República, com a Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, onde alertaram mais uma vez, alertaram por toda esta situação, que é o progressivo aumento da agricultura está a pôr em causa a sustentabilidade e equidade no acesso à água, um recurso que é preciosíssimo nesta região. A gestão inadequada deste recurso não coloca só em causa o setor agrícola, mas também alertam que está a colocar em causa o próprio abastecimento às populações e o abastecimento futuro das populações, etc, etc, etc. Portanto, os investigadores, os cientistas, a população, é óbvio, acho que qualquer pessoa que passe por aqui, que veja e que decida fazer um percurso, sei lá, entre Almogarve e a Zambujeira do Mar, por exemplo, ou até ao Brejão, vê a diferença da paisagem do que é que isto era há 10 anos atrás e a realidade que nós temos hoje em dia. É bastante alto. Até porque isso está a prejudicar outro setor económico que era aqui também básico, digamos assim, que estava a ser desenvolvido, que era o turismo de natureza, não é? Que com esta agricultura intensiva e a degradação da paisagem, não é? Isso afasta qualquer turista que vinha aqui com o sentido de desfrutar uma paisagem quase virgem, digamos assim. Exatamente. Não, Vítor, nós recebemos, enquanto movimento, seja através da nossa página, seja através de contactos diretos por e-mail, temos recebido dezenas e dezenas de queixas, dezenas. Portanto, as pessoas pedem ajuda, pedem encaminhamento, pedem denúncia, etc. É claro que nós não podemos dar resposta a tudo, não é? Nem conseguimos, nem é esse o nosso papel aqui. Nós não somos uma entidade fiscalizadora, nós não pretendemos ser. Isso compete, e para isso é que todos nós pagamos impostos, não é? Isso compete ao governo e às respectivas entidades. Agora, podemos e tentamos dar um encaminhamento e um aconselhamento a estas pessoas. Agora, a verdade é que temos tido várias queixas de pessoas que aproveitaram fundos e dinheiros pagos e vindos dos nossos impostos para apoios aos alojamentos locais, turismos de natureza, turismos rurais, e etc, etc. E que atualmente têm depósitos de entulho junto aos muros das casas,
dias em que são aplicados pesticidas e que as roupas, as cortinas, as paredes das casas ficam manchadas, cheios de nauseabundos, em que fazem estufas do outro lado da rua. Estufas do outro lado da rua, ou então propriedades ficaram completamente rodeadas por plástico e com estufas, linhas de água completamente canalizadas e alteradas, as praias, e acho que todos nós nos lembramos que aqui há cerca de, não foi o verão passado, foi há um ano e pouco atrás, a Praia da Zambujeira teve que ser interdita em plena época balnear, porque houve descargas e chegaram e contaminou-se a água da praia. Portanto, dentro de um parque natural temos águas contaminadas no mar, em plena época balnear. Portanto, estão variadíssimas situações aqui em causa. Portanto, isto é desde o turismo, que é uma parte importante em termos económicos da região, que está posta em causa, claro. Temos a Associação da Rota Vicentina, que também tem, nos dá um apoio naquele sentido de, também tem sentido, e nós sabemos que também tem sentido, os teus clientes também têm reclamado e há Sim, se vocês recebem reclamações, eles devem receber ainda muito bem, não é? Das pessoas que são aqui atraídas, digamos assim, por uma paisagem intocada, e por um ambiente verdadeiramente diferente, não é? E depois, ao longo das suas caminhadas, vão-se deparando com fileiras fazem e fileiras de quilómetros e quilómetros sim. de plástico, não é? Envolvidos em plástico, com paisagens de plástico. Então, nós temos aqui desde as mais, cá está, como falámos já, desde os charcos temporários destruídos, são as linhas de água que são drenadas, ou que são terraplanadas, ou que são encanadas, ou canalizadas, são a exposição dos solos, os pesticidas e os fertilizantes deitados, porque nós aqui, por acaso, os nossos solos não o são, e acho que a maior parte que nós sabemos, nós estamos a falar de uma grande área de solos arenosos, portanto de areias, que não são de todo o ideal para a agricultura, portanto são solos extremamente permeáveis. Portanto, temos aqui uma série de condições neste momento para a catástrofe daqui a uns anos. Uhum. Eu sei que vocês entregaram uma petição à Assembleia da República. Em que ponto é que isso está? Podes dizer-nos? Então, a nossa petição, nós rapidamente atingimos as 4.000 assinaturas, ultrapassamos. A nossa petição foi entregue na Assembleia da República. Nós já fomos convidados e já reunimos com os vários grupos parlamentares, todos menos... Quem é que não nos recebeu? Exato, não nos recebeu nem o Chega, nem o CDS, exatamente, o Partido Popular CDS. Foram todos os outros partidos que fomos recebidos e ouvidos. Não receberam e não justificaram? Porque é que não receberam? Não. Simplesmente não receberam. Simplesmente não nos receberam, portanto, faz parte, mas somos recebidos pelos outros, portanto, PS, PSD, PAN, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, os Verdes, sim, todos os outros fomos recebidos. Todos os outros, sim. Sim, só esse é que não. Portanto, fomos recebidos por eles e aguardamos agora, e já passou muito tempo, mas continuamos a aguardar, que a nossa petição vá a debate em Assembleia da República. Portanto, e nessa altura estamos neste momento a aguardar que isto seja debatido em Assembleia da República, ainda não temos data. Portanto, continuamos à espera. E nós sabemos... A petição foi entregue quando? Portanto, a petição já foi entregue, já está a fazer um ano. Uhum. Não há um prazo na lei para esse tipo de petições serem discutidas ou analisadas? Em situação de pandemia, digamos que não. Porque está tudo atrasado, os processos estão atrasados, sim. Todas as limitações que o Covid e a pandemia trouxeram também, pelos vistos, justificam também estes atrasos e, portanto, porque é que nós continuamos à espera ainda que ela seja debatida. Bem, de qualquer maneira, como te disse, já fomos lá, já mostramos as nossas preocupações. Foi bastante óbvio que dentro dos partidos, o Bloco de Esquerda, o PAN e os Verdes e o Partido Comunista, sem dúvida, se mostraram mais sensíveis para estas questões. O Partido Socialista continua a defender-se com a resolução do Conselho de Ministros, com as certificações das empresas, e o Partido Social Democrata no mesmo sentido. Portanto, um pouco no mesmo... Desculpa que te pergunte, essas certificações das empresas, em que é que isso consiste? São certificações para quê? Boa pergunta. Sim, então, porque os nossos ouvintes certamente também não terão a fazer essa pergunta e, portanto, eu tenho aqui que fazer também papel de um ouvinte que quer ser esclarecido.
Olha, eu vou-te ser muito sincero, eu não tenho conhecimento muito profundo sobre esse processo de certificação. Temos um colega, normalmente o Mário seria a pessoa mais ideal para falar sobre isto, mas vou-te dizer aquilo que sei, portanto vou partilhar aquilo que sei. Existem uma série de empresas certificadoras, nacionais e internacionais, mas a maior parte delas sendo internacionais, portanto elas operam com estas empresas, estas multinacionais que estão cá a operar, são estas empresas que lhes passam, eles exigem e têm uma série de critérios, efetivamente, portanto, e passam as certificações a nível de, supostamente, portanto, os fitofármacos que são aplicados, os pesticidas, a forma como é produzido, as práticas utilizadas, etc, etc, etc. Ou seja, é tudo inócuo e legal. Exato, pronto, muito nesse sentido. O que é que acontece é que a verdade é que depois estas certificações também está mais que visto que têm inúmeras falhas, que não, muitas vezes certificam coisas que não deveriam ser certificadas. Quem faz e quem segue está visto, e como, olha, como o próprio foi descoberto o relatório que saiu agora em Beja, que mostra exatamente que as incompatibilidades, ou seja, continuam, embora as certificações continuem a ser atribuídas. Portanto, estamos aqui num sistema, no mínimo, muito falível. No mínimo, muito falível. E algo nebuloso, ao que eu estou a perceber. Exatamente, sim, algo nebuloso, porque depois... Ou seja, a empresa que certifica aqui é uma filial, imagina, a empresa X que certifica aqui é uma filial da empresa Y, que está assediada em Londres, em Inglaterra, que por sua vez tem a sede no Canadá. São sistemas muito complexos. Estão em todo lado e em lado nenhum. São sistemas muito complexos, muito grandes, e que é muito difícil tu conseguires seguir, se quiseres, e depois há também, na minha perspectiva, que é a aplicação de todos estes comprimentos à realidade que tu tens local, nacional, etc. Portanto, que é muito dúbia. E a União Europeia não pode fazer nada por nós. A União Europeia há de ter dado umas verbas consideráveis para a implementação do parque, ou não? E Sim. continua a dar. Aí continua a dar. Então, e deixa o parque degradar assim a este ponto. Então, não é possível chegar lá à Comissão Europeia e tentar nós já falhamos o prazo. sensibilizá-los. Portugal já foi penalizado e já temos que pagar multas, porque já fomos penalizados por não ter cumprido os prazos para converter a Rede Natura 2000 nas zonas de proteção especial, nas zonas de conservação especial. Portanto, não conseguimos, nós não fizemos essa conversão. Já fomos multados por isso, já fomos chamados a nível europeu à atenção por essa situação. O governo parece que está agora a fazer alguma pressão para que isso aconteça, embora já vá muito tarde também, não é? Como já te disse, já foram ultrapassados os prazos todos, já estamos numa segunda fase para tentar cumprir isso. Agora, a verdade é que esta conversão, portanto, da Rede Natura 2000 implica levantamentos, estudos e conhecimento da realidade local, dados que não existem, que nunca foram feitos, ou os que foram feitos não são completos. Portanto, o próprio CNF não tem dados sobre a realidade, não se sabe identificar onde é que estão os habitats desta espécie, daquela espécie ou daquela outra, não se sabe identificar, percebes? Portanto, a situação, temos aqui um vazio tal a nível de informação, que eu acredito que isto seja muito complicado para o governo conseguir portanto, cumprir isso que é pedido neste momento pela União Europeia. Agora, sim, continuamos a receber dinheiro, então, como eu te disse, ainda há pouco terminou o ano passado, creio eu que foi o ano passado, os cerca de 2 milhões de euros do projeto LIFE para os charcos. Portanto, continuamos a receber dinheiro. Aliás, nós continuamos a comunicar anualmente, e eu e o grupo, e continuamos sem saber muito bem onde é que o Estado vai buscar estes dados, mas nós continuamos a fazer relatórios anuais para enviar à União Europeia sobre o estado da nossa biodiversidade e da nossa paisagem. Agora, se o próprio CNF não tem esses dados, a nossa questão é, onde é que eles vão buscar a informação que passam para a União Europeia? Não sei, talvez com alguma dose de criatividade, não faço ideia, digo eu. Sim. Mas é esta a realidade, e se formos ver os sites, os sites da Comissão Europeia, nós podemos ver lá a informação que foi enviada por Portugal para lá. E, portanto, está lá, e tem lá os gráficos, tens lá os dados, tens lá alguma informação, bastante generalista, mas a questão é,
Mas onde é que estão esses dados cá, efetivamente? Nós, enquanto movimento, já os pedimos via judicial ou ICNF, e a resposta do ICNF é: não há. Mas o CNF, como organismo público, não deveria ter esses dados, ou se os tiver, facultá-los? Ele primeiro deveria ter sido, ao longo desde que foi criado o Parque Natural, desde que foi criado o Parque Natural, que esses dados já deveriam existir e ter vindo a ser atualizados, não é? Algo que nunca foi feito, portanto, nunca foi feito de base. O ICNF partilhou connosco um relatório que foi feito, creio que é 2018, 2019, em que há alguma cartografia sobre isso, mas o próprio documento, logo no primeiro parágrafo, admite, portanto, os investigadores que fizeram fazer esse levantamento, logo no primeiro parágrafo, alertam para o pouco tempo que tiveram para desenvolver o trabalho, a falta de informação para que aquilo seja um relatório fidedigno e conclusivo. Portanto, não há, mesmo assim, foi o único dado que foi feito os únicos dados que foram feitos efetivamente até agora foi num relatório que saiu há dois anos atrás, e mesmo assim são dados que são dúbios, porque não foi feito um levantamento exaustivo nem de perto nem de longe. Portanto, são dados ainda muito... Foram alguns investigadores, nós até conhecemos as pessoas que fizeram esse trabalho, mas a realidade é mesmo essa. Portanto, é logo assumido que há falhas nestes levantamentos. E então, Nuno, como é que saímos daqui? Estarão agora as pessoas a pensar que nos estão a ouvir? Como é que nós saímos daqui? Olha, a nossa postura... Na tua perspectiva, não é? Sim, a minha e a do grupo, do movimento. Sim, do vosso grupo, sim. Aquilo que nós pedimos neste momento é que separes a expansão da agricultura intensiva. Nós não estamos a pedir que elas fechem, que as empresas fechem ou deixem de elaborar. Estamos a pedir que pare a expansão. Se avalie o que é que temos, os impactos e as consequências e o que é que está efetivamente a acontecer, se faça o levantamento de todos estes dados, e quando eu digo estes dados é o levantamento da biodiversidade, da qualidade da água, do solo, dos impactos que a agricultura está a ter efetivamente na região, na paisagem, no mar, a nível social, que se consiga perceber o que é o levantamento, que lá está, se consiga perceber quais são efetivamente as empresas que estão aqui a operar, o que é que estão a produzir, quantos trabalhadores têm, como é que estão a produzir, como é que estão a elaborar. Portanto, que se faça um levantamento, que era aquilo que já se devia ter sido feito há muitos anos e deveria-se continuar a fazer desde há muitos anos e não se faz, para, a partir daí, conseguires fazer uma avaliação mais séria de como é que deve ser a agricultura na região nos próximos anos. Portanto, neste momento, o que nós pedimos e que nos parece mais razoável é que se pare, que não aumente, que se faça uma avaliação do que existe para se perspectivar e conseguir projetar um futuro. Mas parece que a vontade política não é essa. Pelo menos pelas resoluções e pelas... Não, até agora de todo. Portanto, o Governo, o Ministro do Ambiente e a Ministra da Agricultura estão exatamente a andar em sentido contrário. Portanto, continuam a andar em sentido oposto. Ou seja, vamos ver. Portanto, isto foi agora, no dia 17 de fevereiro. Portanto, a Comissão de Agricultura e Mar reunissem o tempo com estes vários investigadores da Universidade de Évora. Vamos ver se sai alguma coisa daqui, se através da pressão, seja destes investigadores e da Universidade de Évora, de movimentos como o nosso e outros, e que a realidade começa a cair no colo, pode ser que comece a haver... E mesmo a própria reação da população, não é? Porque o vosso movimento, se não tiver a população a suportá-la por trás, também não conseguirá grandes coisas, não é? E aproveito este momento para informar que é importante a mobilização das pessoas. Portanto, a sociedade civil, as pessoas que vivem aqui, é importante que façam chegar, neste caso, eu diria que será aos municípios, portanto, às câmaras municipais, que façam chegar as suas preocupações, ou através das juntas de freguesia, que seja, mas que façam chegar as suas preocupações, que alertem para aquilo que identificam. Compete-nos a nós também identificar e, se for preciso, denunciar certas situações. Portanto, é um ato cívico, portanto, da nossa parte. Portanto, também é preciso que haja, não só, claro, movimentos como o nosso e outros, mas que as pessoas também tomem a iniciativa. E isso pode ser feito, às vezes, uma coisa tão simples como um e-mail ou um telefonema.
As brigadas SEPNA, por exemplo, as brigadas da GNR SEPNA, estão aí. Cada vez que identificarem zonas onde, como nós já identificamos variedíssimas, em que se vêem contentores públicos para o lixo, portanto, para o lixo doméstico, cheias de plásticos e de bidões de plástico, de fitofármacos. Mais uma coisa que também não é legal, não é? Isso também não é legal. E é altamente ilegal, porque este tipo de resíduos tem que ter uns tratamentos específicos, portanto, não podem ser simplesmente despejados. As pessoas podem denunciar estas questões. As pessoas podem ligar para a GNR, para as brigadas SEPNA da GNR e denunciar estas situações. Podem tirar fotografias e enviar. Portanto, a população também pode ajudar, de alguma maneira. E certamente será importante essa ajuda da população e esse sentido de que nós aqui, como meio de comunicação social, vamos sentindo que vai crescendo cada vez mais a recusa das pessoas em aceitarem esta situação que aqui estamos a viver. Olha, Nuno, estamos quase no fim do nosso tempo. Vou-te só fazer mais uma questão. Tu há pouco estavas a dizer que se calhar tínhamos atingido aqui no Parque Natural o ponto de não retorno, eu espero que não tenhas razão, e no mundo também já atingimos o ponto de não retorno ambiental. Eu não sei se tens estado, ou se as pessoas têm estado com atenção às últimas notícias. Eu sou uma pessoa que tento estar bastante informado, mas ainda esta semana a Comissão Europeia, e acho que foi a primeira vez, assim, claramente assumiu que não vai deter as alterações climáticas. Portanto, eu acho que já se assumiu que vamos ter que desenvolver ferramentas para lidar com elas e tentar que elas não avancem muito mais. Minimizar os impactos, digamos assim. Exatamente. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quando tens, neste caso, a União Europeia a assumir tal, quer dizer que já passaste o ponto de não retorno. E agora tens que lidar com a realidade que é e tentar que isto não aumente, não piore mais do que o que está. Portanto, sim, nós já... Então, no momento em que tu já tens 5 ilhas de plástico a flutuar nos oceanos do mundo, não é? E dimensões maiores que a França, alguma delas, pelo menos. Com dimensões brutais, não é? Quando se considera que mais 10 anos e passamos a ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Quando já temos mais de 1/3, creio eu que são esses dados, mais de 1/3 dos solos do planeta destruídos ou poluídos ou incapazes de produzir seja lá o que for. Quando os avanços e a destruição das florestas continuam a avançar... A subida das águas do mar que vai inundar as maiores cidades do mundo. Portanto... E etc. Achas que devia haver um contador? Um daqueles contadores para o apocalipse ambiental? Repara, a verdade é que nós já temos filmes a contar as várias possibilidades e a mostrar diferentes opções já há muitos anos, já desde os anos 2000, creio eu, que já saíram vários filmes com essas perspectivas. Agora, a realidade é essa, e já sabemos que economicamente, e nós atualmente estamos a viver todos uma crise económica e social a nível mundial, mas a crise ambiental já começou há muito tempo. Portanto, e continua. Não é porque estamos a viver uma crise pandémica que a ambiental parou, se fez um stop, um pause e... Aliás, ainda pior, deixou-se falar dela como se falava antes da pandemia, não é? Tu ligas a televisão e ouves falar do Covid durante horas. Exatamente. É? Portanto, passou mais uma vez para segundo, terceiro ou quarto plano. As consequências estão aí. Nós, Portugal, já as vivemos. Olha, os incêndios, para nós, eu acho que a falta de água são escandalosos e acho que os portugueses têm que se preparar porque isto vai, a não ser que hajam mudanças efetivas, rápidas, políticas e de gestão do território, portanto, e efetivas, a tendência é sempre a piorar. Portanto, incêndios como o que se passaram em 2017 de Pedrógão, serão outras realidades, o que tivemos aqui em Monchique também no ano passado. Portanto, isto será cada vez mais a nossa realidade. Os solos estão cada vez mais pobres porque nós não criamos solo, nós degradamos e consumimos solo. O solo é a base da vida, portanto, e da água. A água escasseia. Sim, olha, talvez me fazer lembrar se a água escasseia, disse, não precisas dizer que nós sentimos isso na pele. Mas havia para terminar, estamos mesmo em cima do tempo, havia um anúncio, penso que até de uma imobiliária, que dizia uma coisa que se aplica muito também ao ambiente, compre terra que não se fabrica mais.
Pronto, E portanto tratemos bem da nossa terra, porque não se fabrica mais, não é? Temos que a cuidar com muito carinho. Exatamente. E é uma mensagem que deixamos aqui às pessoas: pensem nos vossos filhos, nos vossos netos, porque o futuro deles realmente está em jogo. Está, sem dúvida, sem dúvida. E depende de todos nós, portanto. Uhum. Olha, Nuno, agradeço-te imenso a esta conversa, que foi muito agradável, muito elucidativa, e desejo sucesso para os Juntos do Sudoeste, para a vossa ação, porque o vosso sucesso será também o sucesso da nossa região e o bem-estar de toda a população que aqui vive. Mais uma vez, muito obrigado e força para a vossa luta. Muito obrigado. Adeus. Até à próxima. Muito obrigado.